pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma apresentação da gente aqui. Sou Hernandes, sou da Liberty Contabilidade, sou contador, sou especializado em provedor de internet e hoje nós queremos trazer para vocês aqui um tema muito relevante, que é o tema da separação de SCM e SVA para o segmento de provimento de internet, ok? Então, como eu falei, eu sou o Hernandes, né? Estou aqui na minha sede aqui em Salvador. A gente trabalha há mais de 15 anos, né, na rama de contabilidade e há mais de 8 anos somente com o segmento de provimento de internet. A gente tem uma contabilidade voltada, só especializada para provedor, equipe especializada para provedor de internet, falando sobre segmentos de provimento, segmentos de telecomunicações para o provedor. Hoje a gente tem diversos clientes de diversas regiões do Brasil, né? Trabalhamos totalmente de forma semipresencial, ou seja, remota e presencial, em nossas unidades, e também atendemos clientes de forma digital, 100% digital. Mas antes de eu começar a falar do tema, né, eu queria falar sobre um pouquinho da história da internet, né? Eu sempre começo nas minhas palestras falando um pouquinho da história, de como que chegou a internet. E aqui no Brasil, ela chegou por volta da década de 80, né? Que foi quando surgiu a necessidade das empresas de telecomunicação. E nesse período, né, que surgiu a necessidade das empresas de telecomunicação, as empresas precisavam se comunicar. E aí surge aí a empresa pública, né, a chamada Embratel. A Embratel foi inovadora, ela foi a desbravadora do Brasil, onde ela começou a fazer espalhamento das fibras ópticas, primeiramente, né, e começou a espalhar em regiões das principais capitais do Brasil o provimento da parte de telecomunicação. Mas naquele momento só existia a intenção da telefonia. A comunicação que existia naquele período, naquela época, era mais a telefonia. Depois surgiu as empresas de TV por assinatura, assim por assim dizer, e depois aí foi surgindo as empresas de provimento de internet. Mas ainda na época da TV por assinatura e da telefonia, surgiu a necessidade de expansão do projeto, né? E aí, com o surgimento da expansão do projeto, e aí na década de 90, a privatização da empresa e do segmento de provimento, que é justamente quando surge aí a privatização das empresas de telecomunicação. Aí as empresas estrangeiras vieram para o Brasil, né, e começaram a desenvolver seus serviços aqui. Aí, depois da privatização, surge uma nova agência reguladora, a que a gente apelida hoje como ANA, né, que é a Anatel. A Anatel, ela regulamenta tudo, né, desde a parte dos equipamentos que fazem comunicação ponte a ponto, como também os equipamentos que fazem as conexões por telefonia ou por cabo óptico ou diversos, né? Hoje, a ANA, tanto a parte de computadores como a parte de entrega final, ela que homologa e audita. E também ela controla os acessos e as conexões internas dentro do Brasil. Com a chegada da internet, por volta da década de 90, ela chegou um pouquinho lenta, né? Os outros países já estavam um pouco desenvolvidos e tal, e ainda não surgia muito a banda larga. Então, começou a surgir daquela forma de escada. O que é a forma de escada? Existia a necessidade da telecomunicação por via telefônica, existia a necessidade da conexão dessa via telefônica ao o provedor de internet que ficava normalmente em São Paulo, onde eram os data centers, né, dos provedores de internet. Aí aqui eu trago, geralmente, a ilustração da antiga Oi, que tinha um discador, propriamente dito, mas existia vários naquela época. Existia o UOL, BOL, IG, e esses discadores eram do provedor de internet. O que era o provedor de internet? Era o cara que tinha lá um data center, um servidor de conexão ligado à rede de comunicadores que fazia a interligação do usuário, ou chamado ali a rede de escada. Nesse momento, existia a necessidade da comunicação do usuário na casa dele com esse provedor, que ele utilizava pelo fax molder, né? Ou seja, por via telefônica, por pulso. Né? Após a conexão entre eles, existia ali a existência da necessidade da descarga, ou seja, ficava livre a rede ali na descarga. Só que, logo no início, como a gente está vendo aqui nas figuras, é bem ilustrativo, bem ilustrativo, que era bem lento, né? Apresentava muito lentidão, porque via pulso, via telefonia, né? E aqui eu trago diretamente para vocês uma ilustração de como é que era isso, né?
E até que hoje não muda muito. Se vocês forem olhar bem, isso aqui é uma administração antiga com uma administração hoje no tempo real. Então, você tinha o modem ADSL, ou seja, que fazia ligação via rede telefônica, né? Então, você precisaria da linha telefônica para ligar à rede. Nesse modem ADSL, usava-se o próprio fax modem do telefone, né, do computador, desculpa. E aí, depois, as operadoras perceberam que ela tinha um produto que entregava ao outro. Eu tinha um provedor que utilizava o produto da rede de telefonia para entregar uma coisa que era bem útil para ela. E aí as operadoras começaram a perceber que ela poderia mesmo ofertar esse mesmo produto. E ela falava, agora, vamos criar um modem, que é o fax modem, que eu vou fazer um modem DSL, onde eu consigo, via telefone, conectar o meu usuário final. E aí ela surgiu a antiga Velox, né? Foi a primeira inovadora disso, depois foi surgindo as outras operadoras, foi surgindo outras formas de outros operadores para tentar entregar isso ao final. Mas usavam o meio de comunicação que era a telefonia. Existia o provedor, existia a empresa de telefonia. Eu gosto muito de falar sobre isso porque existiam os dois segmentos, existia a separação desses dois serviços, né? E esse provedor, que era a própria operadora, né, naquela época, ele fazia ligação entre a rede de computadores, ao seu data center, e esse data center ligado ao fax modem ou modem ADSL na casa do usuário final. Então, isso é a conexão de internet via ADSL, via telefônica, né? Então, o que é o STM? O STM justamente é o meio de comunicação ao qual utilizavam, né? E qual era o SVA disso? Era o acesso à rede de computadores, né? Ou seja, eu tinha uma figura do provedor, o ISP, né? E eu tinha a figura da empresa de telecomunicação, que eram antigamente as operadoras. E aí, o que eu quero chegar? Eu quero chegar ao conceito que está lá na Lei das Telecomunicações, no artigo 60, o que regulamenta, que é a Anatel, né? E ela regulamenta, audita e monitora. Então, ela diz lá para mim o que é o serviço de FCM. O que é o serviço de FCM? O serviço de FCM é um serviço fixo de telecomunicação de interesse coletivo que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão, recepção de informações de multimídia, ou seja, por meio de comunicação multimídia, utilizando qualquer meio, né? Dentro de uma área de assinantes da prestação de serviço. Ou seja, o que eu grifei ali? Fixo, ou seja, é um meio de comunicação fixo, né? Coletivo, você pode ofertar para qualquer um meio de coletivo, com assinantes, com área específica, ou seja, em rede confinada. Então, isso é SM, isso é serviço de comunicação multimídia. Então, você ofertar serviços de comunicação, onde liga de um usuário inicial a um usuário final, ou de data center da sua empresa à casa do cliente. E o que agrega isso? Então, no SVA, a própria Anatel, ela regulamentou e disse assim, no artigo 60. Já o SVA é tudo aquilo que vai agregar esse meio de comunicação. É tudo aquilo que vem acrescentar esse meio de comunicação. Então, eu tenho lá, o meio de acrescentar, e no artigo 60 ele deixa bem claro o que é o serviço adicionado. O que é o serviço adicionado? A atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicação. É tudo aquilo que acrescenta o meio de comunicação, que lhe dá suporte ao qual não se confunde e novas utilidades relacionadas ao seu acesso, armazenamento, apresentação, movimento e recuperação de informação. Aqui eu também, nesse artigo 61, eu grifei algumas palavras, como acrescenta, ou seja, ele incorpora ao serviço de telecomunicação, né? E ele dá acesso ao usuário, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação. Vou dar um time aqui, vamos parar para pensar. O que hoje é acesso ao conteúdo, acesso à armazenagem, apresentação, movimentação? Tudo que está nas redes sociais é um acesso ao conteúdo. Né? Em redes sociais hoje você tem WhatsApp, você tem hoje Facebook, Instagram, né? YouTube, tudo isso é rede social hoje, né? São redes e redes de conteúdo, né? Tem alguns streamings como Netflix, o próprio YouTube também é um stream, que você tem acesso a conteúdo, armazenamento a conteúdo disso. E até o próprio site das suas empresas, elas são acesso a conteúdo. No site, por exemplo, www.telecom.com.br, eu tenho lá acesso a conteúdo, banco de dados com imagens, fotos, vídeo e textos naquele site, onde eu armazeno em um servidor, hospedo isso e divulgo isso com um endereço eletrônico. No artigo, no parágrafo 1º, ele diz que o serviço adicionado não constitui um serviço de telecomunicação, ou seja, ele não é telecomunicação, ele é agregado, ele é diferente e se classifica como provedor de usuário de serviço de telecomunicação, que lhe
dá suporte com direitos de TV inerentes a essa condição. O que quer dizer? Que o serviço de SVA não tem nada a ver com telecomunicação. Ele é necessário dentro do serviço de telecomunicação. Eu preciso existir a telecomunicação para entregar o SVA para o meu usuário final, mas ele não tem nada a ver com o meu serviço de telecomunicação propriamente dito. O que eu quero dizer com isso é que nas súmulas, né, que já foram decididas em 3 colegiados, na verdade, e estão sendo discutido atualmente, que o próprio serviço de conexão, acesso aos conteúdos, ou o provimento, ou acesso às redes de computadores, ele é um SVA, ele é um serviço agregado. O meio que eu faça com o meu usuário se conectar a esse meio, ele é o SCM. Mas após ele se conectar, tudo que eu estou dando a ele ali, ele é um SVA. Ou seja, a própria internet em si, ele é um SVA, é um serviço agregado multimídia. O serviço de valor agregado são todos aqueles serviços que só auxiliam o serviço da educação. Então, o que eu vou revisar aqui agora? E bater bem nessa questão da SVA. Tudo que é aplicativo que vocês têm hoje, por exemplo, tem um aplicativo de academia, tem um aplicativo de videoaulas, eu tenho aplicativos de cursos preparatórios, né? E a gente aqui da nossa empresa, a gente leva muitos aplicativos que dão muito valor para o usuário final. O que são esses valores? Valores tipo, eu consigo ali levar um conceito de qual são o aplicativo, qual o negócio do provedor, né? E esse conceito, e sim, é assim, aplicativos que vão dar isenções tributárias e aplicativos que vão dar justamente imunidades tributárias. E tem uns que dão isenção e tem outros que são imunidades, porque são serviços agregados. E da depender do serviço, ele tem esse tipo de particularidade. Isso é muito importante. Então, a computabilidade, ela precisa saber exatamente qual tipo de serviço que o provedor está fazendo, está sendo agregado, porque isso auxilia muito ao cliente numa prestação de serviço para os seus usuários finais. Por exemplo, eu vou construir um plano de acesso para aquele usuário e vou agregar serviços para ele. Eu vou agregar ele uma revista digital, eu vou agregar para ele um book digital, um livro, né? Ou vou agregar para ele uma academia, né? Eu vou agregar para ele um monitoramento de TVs, de vídeos, de câmeras. Então, tem várias coisas que a gente pode, a depender do modelo de negócio, a depender do contrato que você tem, a depender do como é que eu prestar o serviço, agregar com SVA. Hoje, até tem algumas coisas que o provedor ele não precisa nem contratar ninguém, ou nem contratar um terceiro para ofertar como serviço agregado ao seu serviço. A gente aqui na consultoria, a gente leva muito isso para os nossos clientes, por exemplo. Existem coisas que vocês podem agregar que nem precisaria, de fato, estar sendo contratado um terceiro para entregar no final. Você já tem isso, né? E pode fazer isso de forma com parceria. Por exemplo, vocês podem fazer um convênio com, por exemplo, com um posto de combustível. E ali os clientes do provedor de internet, um posto de combustível, ele pode agregar esse serviço de SVA, né? Por que eu tenho que definir o que é cada serviço de SVA? Ou seja, antigamente eu tinha um serviço de ACM e tinha um serviço de SVA. Eu tinha a empresa de telefonia e eu tinha o provedor de internet. Por que eu tenho que segregar isso? Porque cada um tinha a sua tributação. A telefonia ela surgiu no Brasil e ela é um dos serviços mais caros que tem. Por exemplo, existem estados que a alíquota de CMS para o SCM, para as empresas nos regimes normais, que é o lucro real e lucro resumido, ela chega na casa ali dos 30%. Já as empresas do segmento do SVA, ela vai ter mais serviços mais agregados para a área de serviços, né? E tem prefeituras que cobram ISS, tem prefeituras que não vão ter isenção de ISS, e tem isenções de PIS e COFINS para algum tipo de aplicativo ou algum tipo de solução que você vai dar para o usuário final. Então, a casa a casa. Então, por que eu tenho que definir e separar? Porque se eu for vender Coca-Cola e vender água mineral, são 2 tipos de produtos que são líquidos, mais bebidas, né? Mas tem suas tributações distintas, né? O refrigerante, ele tem um tipo de tributação e a água mineral, ela tem outro tipo de tributação. E a mesma coisa aqui no provedor de internet. Eu costumo falar muito com os clientes que hoje vocês têm que ter muito cuidado com o profissional que atende a sua empresa, porque ele tem que entender muito, muito, muito dos seus negócios, porque hoje vocês não vendem serviço. E também vocês não vendem produto. Vocês hoje são uma PPP, uma pequena operadora. E nessa PPP, eu tenho algumas particularidades. Eu sou cobrado como uma grande operadora, e a grande operadora se beneficia de muito benefício.
E vocês, como pequeno operador, também poderiam se beneficiar e podem se beneficiar desses benefícios também tributários e fiscais. Eu trago aqui um exemplo de modelo de planos, mas é só um exemplo, né? Onde compõe aqui uma mensalidade de R$ 99,90, que é uma recorrente, né? E aí você pode fazer a distinção dos planos de acesso. A gente aqui costuma ajudar muito nossos clientes na elaboração desse plano. Poxa, o contador me ajuda a elaborar o plano? Sim, porque assim, nada mais justo que o próprio contador que conhece de conta falar sobre conta. Então, eu gosto muito de falar assim: quem entende de contas tem que ajudar ao cliente a elaborar suas contas. É o contador que tem que ajudar ele a elaborar um planejamento, é o contador que tem que ajudar ele a fazer um planejamento financeiro tributário, é o contador que tem que ajudar ao cliente a elaboração justamente o que é passivo e o que não é passivo dentro da empresa dele, o que ele pode se beneficiar e não pode se beneficiar dentro da máquina pública. E é interessante aqui nessas duas figuras agora com as diferenças tributárias entre CM e SA. Até dei um spoiler antes, né? Comecei a falando justamente das algumas coisas que existem. E aqui é uma figura que ilustra muito, né? Justamente, naquela figura da esquerda, mostra ali justamente o IPVA, o IR, CPMF, ICMS, ISS, IPTU, que são impostos que cada empresa ela paga, né? O contribuinte final paga também. E o que acontece nesses impostos? Se eu não segregar minhas receitas, eu acabo pagando tudo isso. E se eu segregar, eu posso até ter alguns desses impostos não ser pagos, né? Existem cargas efetivas de alguns clientes nossos aqui que chega a casa dos 3, 4% sobre o total dos impostos, porque ele compensa os créditos, ele compensa os outros impostos e acaba a carga efetiva dele final, de tudo que ele fatura, 3, 4%. Imagine você, uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão mensal e ela, no final, só sobre 1 milhão mensal, paga apenas 3%. Passa a pagar 3,5%. É um sonho, por isso que nossos clientes ficam satisfeitos, porque a gente tem um planejamento tributário que leva a essa solução. Se você for comparar isso e colocar juntando todos os impostos, normalmente não é assim, porque ele não utiliza o benefício da segregação de receita. Já na figura da direita, quando existe aquele personagem do empresário que ele acaba declarando tudo ou não declarando nada, né? Acaba não sendo agregado o valor das receitas separadamente, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando com inadimplência fiscal ou sonegação fiscal, que são questão de crimes fiscais, e aí correndo da polícia, correndo justamente do fisco, que é o próprio Estado, que é ali, ó, você está devendo imposto, você tem que pagar o imposto, e vocês tentando correr. E não conseguir dormir tranquilo no travesseiro. Na verdade, a gente quer levar isso. Um conceito de que vocês consigam fazer o planejamento da empresa de vocês e que vocês consigam realmente ter um descanso no travesseiro ao ponto de vocês já elaborar como é que vai funcionar a minha empresa daqui para frente, sem ter um risco de um passivo fiscal, né, dentro da sua empresa. Agora vamos simular um cenário aqui, né? Simular um cenário aqui para um provedor de internet. Nesse cenário que eu vou apresentar, ele vai falar de uma empresa sem a segregação, uma empresa similar, que não tem a segregação, e utilizando cálculos de números em média, né? Ou seja, o que mais ou menos no cenário, muitos daí pode ter ou não. Nesse cenário, eu simulo a seguinte informação: entre que eu tenho uma empresa que tem um faturamento mensal de 100 mil, sendo que seu ticket médio de cada usuário é de 58,80, tendo 1.700 usuários. Nesse tipo de provedor, eu tenho lá uma compra de expansão, que está na casa dos 30%, 30 mil reais. O que é a compra de expansão? Tudo que eu compro, cabo, fibra, óptico, tudo que eu uso para poder entregar o serviço final ao meu usuário final. E custo do link, aquele custo justamente que eu tenho de link agregado sobre a minha operação, custo da minha folha, ou seja, da minha mão de obra sendo entregue, custo da minha inadimplência. Poxa, custo da inadimplência, sim, porque assim, existe a inadimplência recorrente, existe aquela inadimplência ativa. O que é a inadimplência ativa? O usuário é aquele que chega lá, deixa de pagar hoje, mas depois do bloqueio, demora uns 10, máximo 10, 20, 30 dias, ele vai lá e paga. E o efetivo? É aquele que depois de 3 meses não paga e acaba ficando bloqueado e acaba cancelando o contrato, ficando com equipamento, e o provedor tentando recuperar os equipamentos e investimentos que foram feitos. E o custo de serviço de 14 mil, então. Ou seja, você tem uma empresa aí beirando a casa dos custos de 78 mil e a margem lucrativa de 22. Nesse cenário, a gente teria uma carga tributária no simples, no lucro presumido e no lucro real, bem distintas.
O Simples, gente, ele tributa em cima do faturamento da empresa, ou seja, está uma alíquota de 11,76% sobre o faturamento dos 100 mil. O lucro presumido, ele tributa também em cima do faturamento, e aí ele vai para casa dos 26,33%. Lembrando que isso aqui é um cenário sem a segregação de receita. E o lucro real, 18,72%. Lembrando que o lucro real, ele sem a segregação também é um custo excessivo e alto, mas ele opera esse lucro aqui não pela receita, e sim pela margem lucrativa. Então, você vê uma diferenciação muito grande. Por isso que muitos provedores optam para o lucro possível nacional, porque é a menor alíquota que tem. Mas 11,76%, ele ainda é uma carga tributária alta, né? Ele é uma carga tributária alta e que eleva justamente o indicador de solução. Por exemplo, você vê aqui que 11 mil sobre um lucro de 22, sobra somente 11 mil para o provedor reinvestir, fazer reserva de capital. No lucro presumido, ele não consegue se pagar. No lucro real, quase que não se paga. Então, é um cenário bem ruim para os provedores. E é isso que a gente trabalha em cima do orçamento dele, trabalha em cima do planejamento tributário para que ele não consiga ficar nessa situação. O que acontece quando o provedor ele não consegue segregar? Ele acumula-se dívidas, né? Que é a maior dor do provedor hoje. Gente, qual o provedor que não tem um investimento de ROI, de investimentos, né? Que está na casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, até muito mais do que isso, e espera ali 4, 5, 6 anos para ter de volta. É um cálculo simples, por exemplo, o custo de ativação do usuário final, o CAC, o custo de aquisição de cliente, ele é caro. O que é esse custo de aquisição de cliente que a gente costuma levar aqui? Por exemplo, eu tenho lá um cenário que eu tenho que eu ativar o cliente ali final, eu gasto só com o ANU, né, e o roteador em brinde, se for, na casa dos 400, né, 300, 400 reais. Se botar cabo, conectores, cabo drop, né, cabo drop, conector e tal, e o custo da hora técnica do funcionário para instalar, o técnico para instalação, você vai nessa casa mesmo, só até os 500 reais você pode chegar, até mais do que isso. Aí você tem lá 500 reais para o usuário final. Aí você tem um ticket ali de 80, 90 reais, e nesse ticket de 80, 90 reais para mensalidade, imagine você qual o tipo de retorno que você tem daquilo. Vamos dizer que você tem uma margem de lucro de 30%, 40%. Então, você vai dizer para mim que aquele usuário ele tem que ficar no mínimo ali uma média de 18 meses. E se ele não fica, eu não consigo pagar minhas contas. E, consequentemente, minha dívida aumenta. E é por isso que a concorrência ela tende a crescer. Porque ela traz dos seus usuários ela traz dos seus parceiros um investimento, que é aquela figura do investidor. Então, todo provedor ele precisa de fato ter um investidor, que seria um banco, um terceiro, que consegue ver e enxergar em vocês um resultado. Ou seja, eu estou fazendo aporte de dinheiro porque eu sei que lá na minha frente eu resgato aquele valor investido. Já um resultado da separação de receitas, já percebendo a separação de receitas, a segregação de fiscal disso, o que acontece? Você tem um resultado bem distinto daquilo que a gente apresentou. E esse aqui é o resultado, né? A carga efetiva, ela sai do Simples Nacional para 9,69. Hernandes, a 11,76 e caiu para 9,69. A redução não foi tanto. Pois é, porque o Simples ele não tem muito o que se fazer. As empresas do Simples a gente segrega, mas não está muito para se fazer. Mas se você for chegar no lucro presumido e no lucro real, essa diferenciação é bem significativa. Tanto que o lucro real, apesar de uma empresa com faturamento de 100 mil por mês, ela conseguiria ter uma redução menor. Muitos clientes chegam para mim e falam assim, olha, eu posso ser lucro real sendo pequenininho? Pode. Né? A operadora ela começa com um lucro real, por exemplo, porque você consegue segregar bastante receita. O problema do lucro real é a organização financeira e contábil que precisa ser feita no provedor. Mas ela é a melhor opção realmente para dentro do provedor. Ela e lucro presumido ainda acredito que seja ainda a melhor opção. Mas existe cenário específico para chegar a esse tipo de segregação. Chegou casos aqui, como a gente falou, no caso de chegar a 3,2%, 3,5% da carga efetiva do lucro real. A redução da carga tributária, ou seja, você tem ali uma redução naquele cenário que a gente demonstrou de 17,76%, podendo chegar até uma redução da carga fiscal de 49,87% dos impostos efetivos pagos, ou seja, eu pagava 100 mil,
49,87 significa que você vai passar a pagar uma carga de 50 mil, redução de 50%. O que isso a gente costuma falar? Porque você tem que entender, o contador e o contabilista ele tem que entender bastante do que é o provimento de internet e de que forma você pode auxiliar. Eu trouxe aqui uma figura do médico tratando dinheiro, porque muitos provedores eles acabam procurando pessoas que não são especialistas, né? Consultores, até eu já vi casos do pessoal procurar equipes de tecnologia. Não que eles não tenham mérito, eles têm muito mérito, eles levam muito justamente o segmento do singular. Ou seja, eu tenho esse caso que deu certo com o cliente lá, vai dar certo com você. Não funciona. A gente tem que ir para as contas mesmo, separação das contas, análise tributária da empresa, análise financeira e uma projeção de curto e a longo prazo para a empresa, para você ter um cenário justamente da dor do provedor. E isso eu tenho somente com um especialista. Você não vai para um médico, você não vai para um farmacêutico falando de dor, é isso que está dizendo aqui. Você procura um médico para falar do que você está sentindo e dos seus sintomas. Ele que é o profissional mais aconselhado para dizer qual o melhor tratamento a se tomar. O farmacêutico vai te orientar no melhor medicamento, aquele que foi adotado pelo próprio médico, no tratamento do médico. Então, fale com quem entende. Então, quem entende de contas é um contador, tá? Ele é o profissional mais especializado para isso. E o que a contabilidade consultiva em provimento de internet pode nos ajudar? Porque a contabilidade normal, ela ajuda a fazer essa questão de separação, segregação, perfeito. Mas a consultiva, né? Qual o modelo que a gente gosta de usar muito aqui? É a contabilidade consultiva. Consultabilidade consultiva, além de preparação, planejamento e tal, folha de pagamento, tudo isso que já é feito normalmente na contabilidade, balanço, balancete, né? Alguns nem viam ainda, nem balanço, balancete, análise de balanço, balancete. A gente gosta muito de falar da consultiva, que é justamente preparar vocês para um cenário de competição mercadológica, ou seja, quais são os tipos de estratégias que eu posso utilizar para poder fazer com que o meu provedor de internet ele tenha sucesso. Não só isso na parte da receita ativa da empresa de vocês, também na passiva. Depois de 2020 para cá, da pandemia para cá, nós tivemos uma rotatividade muito grande, né? Nós vimos que o turnover dentro de cada empresa, né, a taxa de turnover ela começou a crescer muito. Isso é normal em todas as empresas, não só no segmento de provimento de internet, mas o provimento em si foi bem excessivo. Por que aconteceu isso? Porque existiu a figura da troca de colaboradores. O mercado sentiu a necessidade, deu aquele boom, começou a chegar muita necessidade e a rotatividade profissional foi muito grande. Então, pequenas empresas não conseguiram segurar seus profissionais, perdendo ela para outras grandes empresas. E aí teve a necessidade de preparação disso. Aqui na contabilidade consultiva, a gente consegue fazer com que vocês tenham uma retenção, uma política de retenção com o colaborador. A gente consegue adotar dentro do nosso RH aqui em trabalho e você conseguir fazer com que retenha os profissionais nos áreas de vocês. É uma dor que o provedor, é uma das dores, né, que o provedor também tem, né? Além disso, também o orçamento, né, preparação do orçamento. Poxa, vou colocar material de fibra em tal local, mas eu não preparo ainda aí financeiramente qual vai ser a minha estrutura adotada naquele momento. Existia uma figura de uma operadora antigamente que ela fazia uma coisa que eu gostava muito, que era o censo. Ela, antes de lançar qualquer tipo de projeto, viu esse local. Quantos usuários tinha, quem são as pessoas que estão atendendo aquele usuário final, né, quem são os públicos ali. Ele começava a entender quem é um público dele. E nesse entendimento do público, ele lançava a oferta para aquele público, e sendo bem mais competitivo. A nível de acerto naquele local era bem grande, né? Porque imagine, você vai com, vamos dizer assim, um condomínio que tem 100 casas, mas quando você entra, você investe vários valores para poder entrar, e logo no início você não consegue ativar mais, muito. Você ativa no máximo 10% do condomínio, depois você vai ativando para 15%, 20%, até chegar a 50%, que é o custo talvez necessário num cenário desse, e com recuperação do investimento que você tem, demora muito, né? E aí é que tá. Porque você não soube ainda qual vai ser o produto adequado para aquele público, você não soube preparar o público para receber o seu produto. Então, não é só fazer um planejamento tributário, também para pagamento de menos impostos. A segregação das empresas, eu não falo nem muito nisso, de chegar, vamos pagar menos impostos assim de segregar. Não, é usar o SVA, usar as plataformas de SVA, os aplicativos, ou os conceitos, como eu falei, né? Você pode usar o próprio conceito de atendimento ao cliente ali, como o SVA, e nisso você tem uma redução tributária muito grande, vocês conseguem fazer com que essa redução seja bem significativa.
né? Não só na parte tributária, mas na parte de agregar valor. Por exemplo, eu tenho um concorrente que entrega internet, eu tenho outro do meu lado que entrega internet. Aí eu faço o quê? Eu também só entrego internet. Então, mas o que eu estou agregando de valor, de oferta de valor para o meu usuário final? Não, só a internet. Isso não é a fórmula. Então você vê que muitos operadores já topam isso. Ó, eu te dou academia, ó, eu te dou um Disney Club, eu te dou um acesso ao Netflix, eu te dou isso, eu te dou aquilo, para garantir a receita recorrente. Nossa, Hernandes, tem que fazer tudo isso? Tem. Existem estratégias de como você pode fazer, adotar isso no seu plano, fazer um planejamento, fazer um custo específico. Porque imagine, se você for contratando aplicativo, e não tiver um conceito de quanto custa, quanto é essa operação, e tiver certinho quando é o seu planejamento, você acaba quebrando. Você só faz soltar produto e não consegue lidar, porque você não teve um planejamento bem elaborado com um planejamento de um bom contador. Então, e como é que os terceiros lhe veem? Como é que eles estão vendo a sua empresa? Quem são esses terceiros? Primeiro, seu concorrente. Segundo, o banco. E terceiro, seus clientes. Esses terceiros que estão fora da sua empresa, eles estão te vendo. Estão vendo que vocês estão crescendo, o que vocês estão investindo, o que vocês estão ofertando. E a depender, alguns deles podem se tornar parceiros, como o fornecedor pode se tornar um parceiro de vocês, como também o cliente pode ser um indicador para outros clientes, ou seja, virar um parceiro de indicação. E o banco como investidor de seu negócio, né? Então, vocês têm que demonstrar que vocês têm realmente uma empresa enxuta, regulamentada, sem nenhum tipo de passivo tributário, que é passivo. Ah, eu só nego isso, deixa eu fazer aquilo, tal. O terceiro observa isso. Poxa, você tem X carteira, não declara tudo, você tem um passivo que a qualquer momento pode ser cobrado. Então, eu vou colocar meu dinheiro nesse negócio. O banco, por exemplo, ele não investe tanto assim. Né? O banco público, por exemplo, ele só investe em empresas com capital público ali declarado, por exemplo. Ou seja, eu tenho que declarar receitas para o dinheiro público entrar na sua empresa. E justamente é o melhor investidor, inclusive. Entre os bancos, diversos bancos, o melhor investidor é o banco público. A gente ajuda as empresas a fazer planejamento e fazer também um projeto financeiro ao qual ser apresentado nesses bancos. Isso é importante, né? Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos dois bancos específicos que ajudam, né? Que na região Nordeste, a gente tem o Banco do Nordeste, mas aí na região Sul, o banco que ajuda os bancos do Sul, né? Já tem cada segmento, cada região, você tem os bancos específicos, que são os bancos de fomento. Esses bancos de fomento, eles ajudam a dar fomento para os bancos. Agora, a nível Brasil, temos o Banco do Brasil. Esses três bancos, não, tem outros bancos também que chamam de Banco de Fomento, eles dão linha de crédito voltada à expansão do negócio, voltada justamente a ajudar o provedor na sua expansão do seu empreendimento. O que é a linha de crédito que eles têm? De desenvolvimento e tecnologia, que é o que vocês hoje entregam para o usuário final. Desenvolvimento e tecnologia. Lembra lá da antiga Embratel? Ela estava em desenvolvimento. Quando ela chegou um momento, ela falou assim, eu não consigo sozinho, eu vou precisar chamar pessoas para me ajudar. Só que eu sou empresa pública, então, ou seja, eu vou abrir o processo de privatização e vou deixar esse negócio aqui ao mercado, porque o mercado ele se se polui. E deu certo. Ou seja, o mercado entrou no Brasil e começou a expandir o negócio de telecomunicações. E depois, com a telecomunicação já expansiva, ou seja, com a telefonia já expansiva, surgia aí o mercado de provimento de internet, que depois as próprias operadoras já ingressaram no negócio. Então, isso o banco financia. Ele financia porque vocês vinham de muitos anos fazendo a tecnologia girar e o desenvolvimento girar da parte tecnológica. Nós hoje já estamos falando até do 5G, né? Então, mais do que isso. Então, existem vários tipos de serviços, como o SVNO, ou seja, eu posso virar uma empresa de telefonia móvel, né? Eu posso já adotar nessa empresa de telefonia móvel também a minha licença 5G compartilhada com ela, já existe isso também. Eu também consigo dar para os usuários finais alguns tipos de benefícios, né? Então, para agregar o valor, eu posso atrelar ao meu SVA algumas coisas, posso separar as minhas receitas hoje, do jeito que eu estou, já segregando a internet do serviço de SM, eu consigo tarifar de forma correta o meu SM, faço a prestação de conta para a Anatel do meu SM baseado no meu balanço contábil, porque quando tem auditoria da Anatel, as coisas se casam e nunca tem. E eu gosto muito de falar isso, porque a gente aqui é quase que, quando a gente tem, na realidade, a auditoria da Anatel e da própria Confaz em estados, a gente tem essa situação de chegar
e ter lá na auditoria sendo cobrado, né? Olha, como é que foi feito isso? E todos, 100%, a gente tem essa atividade. Então, a gente tem orgulho de falar que todas as auditorias, a gente passou por todas elas com louvor, porque não teve nenhum tipo de problemas tributários com elas. Então, estou aqui aberto a perguntas, estou disponível a vocês, e aqui está o meu contato, né? Se precisarem falar comigo diretamente, está aqui meu contato comercial, e eu vou ter o prazer de atendê-los aqui e te dar o melhor apoio no seu provedor de internet, no seu desenvolvimento. E nosso maior sucesso é justamente ajudar vocês no desenvolvimento empresarial. Quem sabe que empreender no Brasil é muito complicado, mas não é impossível, né? A gente tem que lutar a todo momento para que a gente consiga sair da inércia do processo e começar a ser mais competitivo possível. Né? O conselho que eu dou é não desista do seu processo, você tem um excelente produto no momento, esse produto que já é considerado um dos maiores commodities que tem hoje. Na pandemia, vocês perceberam isso, que vocês tiveram um boom muito grande no mercado, ou seja, vocês têm um produto que está muito bem reconhecido, né? E a gente já entende isso. O governo hoje percebe isso, percebe qual o poder que as empresas de desenvolvimento de internet têm no Brasil. Então, eu agradeço pela oportunidade, estou agradecendo também a todos que estão me ouvindo, né? E fico à disposição de vocês, os seus contatos aqui. Um abraço, fica com Deus.